Deus é santo, é justo, misericordioso, amoroso e gracioso. Deus tem como atributos santidade, justiça, misericórdia, amor e graça. E jamais houve, nem tampouco haverá um único pecador que tenha pisado sobre a terra e que tenha a menor ideia do que cada uma destas características de Deus significam. Nós podemos falar de todas elas, mas compreensão total delas nós não temos. Você se considera um grande pecador? Sinto em lhe dizer para mim também, que por mais que nós nos definamos dessa forma, pecadores, nossa compreensão de quão pecadores nós somos, jamais chegará perto do quão pecadores nós realmente somos. Mas as suas iniquidades, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o nosso rosto dele, ou o rosto dele de nós, para que ele não nos ouça. Isaías 59, 2. Diante do quão pecador você é, e eu sempre falando você, estou falando para mim, o que você tem a dizer sobre a santidade de Deus? Nós somos pecadores, Deus é santo. Quão santo Deus é? Imagine um pecador que não tem noção do tamanho de sua pecaminosidade, atribuindo valor à santidade de Deus. Impensável. Nem eu, nem você, nem ninguém tem a menor ideia sobre o quanto Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, 8. E quanto à justiça de Deus, Deus é santo, Deus é justo. Você acredita que o Todo-Poderoso seja justo em tudo o que Ele faz? Mais uma vez, por mais espiritual que você seja, seu conhecimento da justiça divina está a zilhões de anos-luz do quão justo Deus realmente é. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Deus é justo. Misericórdia. Esta é uma palavra que está na boca dos crentes a todo momento. Apesar de a pronunciarmos regularmente, nenhum de nós, pecadores, tem a menor compreensão da magnitude da misericórdia de Deus. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Números 14, 18. Diante disso, nem lhe perguntarei sobre a extensão do amor de Deus. Nós já sabemos que não temos a resposta. Quanto Deus ama? Qual o tamanho do amor de Deus? Nós não sabemos a proporção da santidade, da justiça, da misericórdia, nem do amor dele. Nós já sabemos que não temos a resposta, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Falta então você explicar como Deus é gracioso. Qual o tamanho da graça de Deus? Obviamente, pecadores não têm a menor concepção do que é a graça de Deus. Nós falamos dela, mas não só sabemos de quão gracioso Deus é. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versos 23 a 24. Se você crê em Cristo e é um proclamador de Cristo, anuncie todo o conselho de Deus. Diga para os outros que eles são pecadores como nós, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é amor e que Deus é gracioso. Não se restrinja a apenas uma das suas verdades, das verdades de Deus, se você a conhecesse melhor do que as demais, porque você não conhece, nem eu nem você conhecemos totalmente nenhuma delas. Não, o fato é que nenhum ser humano tem a menor compreensão de nenhuma das características dos atributos de Deus,
santo, justo, gracioso, misericordioso e que é amor. Por isso, nós devemos proclamar a todas. Por que eu estou tratando disso? Porque nós estamos no livro de Romanos, falamos no último estudo sobre a ira de Deus. Vimos nos versículos 18 a 23, que pela criação, pelas coisas que foram criadas, todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Porque quando você olha para a criação, todo ser humano, por mais ateu que ele professe ser, ele sabe que há um Criador. Todos nós sabemos disso. E nós vimos isso nesse texto. A conclusão de Paulo, que é lógica, é de que ao olharmos para a criação, deveríamos então glorificar a Deus. Quando eu olho para tudo isso, eu como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, eu deveria dizer: meu Deus, eu quero saber quem você é. Essa criação mostra a glória de Deus, e só isso deveria fazer com que nós nos colocássemos e clamássemos a misericórdia dele. Contudo, existem os sábios desse mundo, e aí nós paramos no versículo 22, que diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E nós vimos hoje que os intelectuais negam a criação e dizem que tudo serve, ou tudo foi feito pela evolução. Tudo foi criado a partir do nada, sem propósito, sem que alguém criasse. E nós colocamos esse vídeo, que todos sabem a existência de Deus, no YouTube, e um desses viu o vídeo e escreveu lá: falacioso, arrogante, preconceituoso, mesquinho, sem vergonha, imundo, mentiroso, tendencioso. Pessoas como estas fazem lavagem cerebral em pessoas fracas. Lamentável, lastimável, triste. O Deus desse jeito mesmo, com letra minúscula, da mitologia cristã, é tão verdadeiro quanto todos os outros deuses inventados por pessoas inescrupulosas, motivadas pela tirania. Isso é o que ele diz em relação à palavra que diz para ele que ele sabe no coração dele que Deus existe, mas mesmo assim ele nega. Essa é a postura desse que teve a coragem de escrever, e de tantos outros que hoje, quando olham para a palavra, e quando nós dizemos esse livro, a Bíblia, é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, ainda que o mundo inteiro não creia nela, ela nunca vai deixar de ser a palavra de Deus. Esses não querem saber da verdade. Como a ênfase desse estudo era sobre a existência de Deus, eu acabei mencionando o versículo 23 só de passagem. Eu gostaria então que nós voltássemos para ele, versículo 23 do capítulo 1, para depois nós entrássemos no estudo. O versículo 23 do capítulo 1 de Romanos, depois de Paulo dizer que a ira de Deus se manifesta contra toda a piedade daqueles que detêm a verdade pela injustiça, e ele fala que esses que veem a criação negam a Deus. E aí então ele diz no verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, desse Deus que é espírito, que não pode ser visto, que é incorruptível. Eles trocaram a glória de Deus, eles não deram glórias a Deus, antes com seus pensamentos eles se tornaram insensatos, e eles trocaram a glória que só deve ser atribuída ao Deus Criador, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que Paulo está dizendo com isso? Que ao invés do homem reconhecer a sua finitude, o seu pecado diante de um Deus tão grandioso, tão poderoso, esse homem, ele tem uma disposição contrária a Deus. No seu pecado, ele não quer saber de Deus, ele não busca Deus, e ele nega Deus, ele blasfema contra Deus, ele não quer saber de Deus. E Paulo está dizendo, então quando eu não quero esse Deus, eu tenho que atribuir a glória que deveria ser dada a Ele a uma outra forma, a nós mesmos.
em semelhança da imagem de homem corruptível, ou seja, a adoração do homem, o homem como centro. E hoje o que se valoriza é o homem, a sua capacidade de pensar, o seu raciocínio, a ciência, o poder que o homem tem, a evolução, entre aspas, do homem. E para isso existe uma linha que nós vivemos e que fala disso de maneira muito clara, que se chama humanismo. O humanismo é o homem como o centro de todas as coisas, porque a realidade deveria ser, Deus deveria ocupar o centro de todas as coisas. O ser humano deveria colocar Deus em todas as coisas, em primeiro lugar, e pensar o que eu quero fazer. Eu devo pensar se é a vontade do Deus, Criador de todas as coisas, mas não. Ele substituiu a Deus por Ele mesmo. E o humanismo é isso, uma filosofia moral que coloca os homens, os humanos como principais, numa escala de importância. Primeiro, ele desconsiderou Deus, como esses aqui que chama a fé cristã de mitologia, ou seja, tudo invenção de ignorantes, e que ele, muito inteligente, sábio e conhecedor, desconsidera Deus, e ele coloca o homem que é a resposta para todas as coisas. É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas, porque quando eu sou o centro, eu não quero mais saber do que Deus pensa sobre o que é certo e errado, porque agora quem sou o centro sou eu, o homem, o ser humano. Eu tenho resposta para tudo, eu tenho resposta para evolução, eu tenho resposta para o que vai acontecer depois, eu tenho resposta para a doença, para o mal, eu tenho resposta para tudo. Para que eu preciso de Deus? O humanismo é isso, um homem como centro. Atribui a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente à razão. Eles dizem, se eu pensar, eu vou ver que Deus não existe. E quem pensa vai chegar a essa conclusão, algo absurdo à luz do que a palavra de Deus diz. Depois disso, quando Paulo falou, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, ele continua, aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está falando do quê? Da idolatria. Se eu não dou a glória a Deus, eu vou dar alguma outra forma, e nisso entra a idolatria. E a palavra fala contra isso. Alguns vão dizer, não, mas eu não adoro, eu venero. É a mesma coisa. Venerar é adorar. E muitos não atribuem a glória que só deve ser dada ao Deus que é Espírito, a formas que Ele mesmo cria. E o texto de Deuteronômio vai dizer isso. Aqui é o Senhor quando estabelece a lei, os mandamentos. Olha o que Ele diz. No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma, porque Deus é Espírito. Deus não se materializou, Ele não fala, faça uma imagem da minha forma, mesmo porque Ele não tem. Ele é Espírito. E para que nós possamos adorar esse Deus, precisamos nascer do Espírito, para ter um relacionamento com Ele. Então Ele disse, vocês não viram forma alguma, portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma, semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu. Não faça isso, porque eu, o Senhor Deus, eu não divido a minha glória com ninguém, nem com as imagens de escultura. Ele vai falar em outro texto. E por isso então ele vai dizer em Êxodo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Deus disse isso, o próprio Deus disse isso. Quando o homem, com a sua capacidade, não é a resposta, quando o homem não quer atribuir a glória a quem é devida, que é somente ao Deus, Criador de todas as coisas, ele vai ter que dar algumas outras formas, e por isso ele cria as mais variadas formas, e muitas delas usando inclusive o nome de Jesus. Deus homem, no hinduísmo, esse é um homem Deus. Esses adoram a natureza, esses adoram animais, esse também adora animal, está adorando o rato. Essas imagens, está fora da nossa realidade.
Esse é um Deus do hinduísmo. Esse é um santo no Brasil. E essa é uma imagem. Idolatria chama-se isso. Veneração é idolatria. A palavra diz que essas imagens que são feitas por homens não falam, não ouvem. Ela tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. E quando você fala dessa verdade, que é o que Paulo está dizendo, trocaram a glória do Deus invisível por semelhança de imagem do homem corruptível, o homem como centro, e todas essas imagens que são contrárias à vontade de Deus. Em nosso último estudo de Romanos, vimos também sobre a ira de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus, que está lá no versículo 18, do capítulo 1. Mas por que Deus se ira? E Paulo nos oferece, dos versículos 18 até o versículo 23, 11 razões. Porque a humanidade está mergulhada na impiedade ou no desejo contrário à vontade de Deus, verso 18. A humanidade é injusta em sua natureza, verso 18. A humanidade suprime, anula, nega, abole a verdade de Deus, também no verso 18. A humanidade substitui a verdade de Deus pela injustiça ou pela mentira. A humanidade é indesculpável, pois mesmo sabendo da existência de Deus, não o glorifica, nem lhe agradece. Com isso, seus pensamentos são fúteis, os seus corações insensatos, são loucos, substituíram a glória que deveria ser dada somente a Deus, pela glória ao homem e à idolatria. Diante disso, a ira de Deus se manifesta. Do céu se manifesta a ira de Deus contra esta prática. O Martin Lloyd Jones, muito sabiamente, escreveu isso. Aquele que foi destinado, o homem, o ser humano, a manifestar a glória de Deus acima de todos os outros seres, é o único que não o faz. Porque a palavra diz que a criação glorifica a Deus. Tudo que Deus criou glorifica a Ele. Os animais, os pássaros, tudo. O homem, um ser criado por Deus, a imagem e semelhança dele, não o glorifica. Diante disso, a ira de Deus se manifesta. E como essa ira se manifesta? De que forma? Deus nos dá o que queremos. A manifestação da ira de Deus acontece em dar aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Simples. Já que a humanidade não quer a Deus, não lhe rende glória, Ele deixa a humanidade decidir o que ela quer, em todos os níveis. E aí o texto que nós vamos ler. Romanos capítulo 1, versículos 24 a 32. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, por causa de tudo isso, desse homem que não quer saber de Deus. Por essa razão, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, desejos, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos,
de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É por isso que a ira de Deus se manifesta. De que forma? Por isso Deus os entregou. E nessa passagem nós vamos ver Deus deixando o homem fazer o que ele quer. Ele os entregou, a primeira, às concupiscências dos seus corações, aos desejos dos seus corações, à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. É comum a gente ouvir: se Deus é bom, por que Ele permite tanta maldade? Porque nós quisemos isso. Porque o ser humano não quer a Deus. Então Deus, vocês não me querem, então vocês vão ter o que vocês querem. E como nós somos pecadores, nascidos em pecado, separados de Deus, as nossas escolhas, ainda que pareçam ser boas, vão trazer para nós sofrimento, e muito sofrimento, e muitas consequências. O que Paulo está dizendo? Deus os entregou. O que é esse entregar? Se eu não faço, não pratico todo o mal, ou eu não exerço todo o poder de pecado que eu tenho, é porque há uma graça preventiva de Deus que limita a minha ação. Não porque eu sou melhor do que os outros, porque Deus em sua graça Ele limita, porque eu sou pecador, perverso. E se não fosse a graça de Deus agindo inclusive sobre aqueles que ainda não creem, o mundo seria muito pior do que é hoje. Então Deus tira esse ato preventivo. Não é que Deus tenha prazer nisso, mas é que nós vemos pela palavra que o homem natural, sem Cristo, não quer a Deus, e o que ele vai produzir é sofrimento e é pecado. Já que o homem não quer a Deus, ele o entrega ao que ele, o homem, deseja. É dessa forma que Deus manifesta a sua ira. Eu quero isso para você, eu não vou impor sobre você. O que eu quero para você é o melhor, mas eu não vou impor. Você quer? Não, Deus, eu não quero. Eu não quero. Então, eu vou permitir que você faça o que você quer. Dessa forma, Deus manifesta a ira dele. Porque Ele sabe que se nós fizermos o que nós queremos, com todo o potencial de pecado que nós temos, as consequências serão desastrosas, como tem sido. E só vão piorar. Vai haver um momento em que Deus vai enviar, diferentemente de nos entregar aquilo que nós queremos, Ele vai enviar a operação do erro, para que as pessoas se afundem cada vez mais no que elas querem. Não que seja essa a vontade de Deus, não que Ele tenha prazer, Ele não tem prazer. A maior prova disso é que Ele mandou Jesus para mudar isso. Acontece que esse texto de João 3,16, que Deus amou esse mundo que não o quer, que provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós não queríamos nada com Ele, mesmo assim Ele nos amou. Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, no Filho dele, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus deu o Filho de graça e por amor. No versículo 16, no versículo 19, a gente vê essa triste realidade. Este é o julgamento. A luz, que é Cristo, veio ao mundo. Jesus veio para mudar essa realidade. Mas os homens amaram mais as trevas, não querem a Deus, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quando veio Jesus, eu não quero, e o homem, é claro que havia um propósito, uma soberania de Deus, e Deus governa a história, Ele usou tudo isso. O homem levou Cristo, o Filho de Deus, à cruz, a pior morte, porque eu não quero Deus. E essa é a realidade de todo ser humano. É desta forma que Deus manifesta a sua ira. Você quer? Então faça. Ao que Ele nos entrega? Do que Paulo está falando? Por isso também Deus os entregou ao quê? Às concupiscências ou aos desejos
de seus corações a imundícia, ao desejo do coração do homem, que é o quê? Imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. O que é concupiscência? É um desejo imoderado de satisfazer a sensualidade. Por isso que a gente consegue hoje ver a perversão na TV aberta e achar que é natural. E todo mundo acha que é natural. E quando você fala, mas a palavra de Deus diz isso, você é um ignorante. Deus entregou e faz, e todo mundo faz, vive na prática da imundícia. Essa é a realidade do homem. Nós vimos 11 razões pelas quais Deus dá àqueles que não o querem o que desejam. Aqui nós vemos a 12ª. Trocam a verdade pela mentira. Uma inversão total de valores. Pois a ira de Deus se manifesta, então ele entrega àqueles que não o querem. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Trocaram todas as verdades de Deus. E cada vez mais isso vem entrando, inclusive na igreja. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A palavra vai dizer isso. Isaías 5:20, que fala dessa verdade. Ai dos que chamam ao mal bem. Trocar a verdade pela mentira é chamar a mentira de verdade, ou é chamar o mal de bem. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Fazem das trevas luz, e da luz, que é Cristo, trevas. Do amargo doce e do doce amargo. Essa é a realidade do homem sem Deus. A 13ª razão, qual é? Versículo 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Eu estou aqui para satisfazer as minhas vontades. Por isso eu sou o centro, não Deus. Eu não estou aqui para fazer a vontade de Deus, para viver para a glória dele, mas eu estou aqui para satisfazer a minha vontade. Ao invés de o homem dizer a Deus, seja feita a sua vontade, ele não a quer. Então Deus é quem diz ao homem, seja feita a sua vontade. É a manifestação da ira de Deus. Versículo 26. Pois por isso, nós vimos, Deus os entregou, Deus os abandonou. Versículo 26. As paixões infames. Olha como a questão da sexualidade, e que é o que mais aparece hoje, tem tudo a ver com o desejo do homem não querer a Deus. Como ela se manifesta de maneira clara na mudança dos valores da questão da sexualidade. Paixões infames. Por quê? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Uma das mentiras que vem sendo transformada em verdade é o homossexualismo. Não é possível, e cada vez mais, e isso vai ser um grande divisor para a igreja, porque essa mentira, ela é tão proclamada, que as pessoas começam, como ontem nós estávamos conversando com alguns irmãos em Cristo, e um deles levanta a possibilidade de que uma pessoa nasça homossexual. Mas a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher. O que acontece é que há igrejas que eram
e denominações chamadas cristãs que estão revendo essa verdade, revendo a verdade e estão a trocando por mentira. E cada vez mais isso vai acontecer. E cada vez mais vai haver uma pressão sobre a igreja. E aqueles que se mantiverem fiéis à palavra vão ser perseguidos por isso. Não quer dizer que eu odeie um homossexual. Um homossexual, ele é tão pecador quanto eu. Acontece é que ele quer impor um estilo de vida que é uma mentira para mim, que eu não creio naquilo, porque eu creio na palavra de Deus. E cada vez mais eles vão impor isso sobre a igreja. E a igreja vai sendo encurralada. Semana passada, nos Estados Unidos, a Califórnia, o estado da Califórnia, proíbe terapia de cura homossexual para menores de idade. Corre o risco de alguém que for fazer um tratamento na área de psicologia, com um adolescente, uma criança que tenha tendências homossexuais, e se ela quiser, ou os pais quiserem, que ela converse com aquela criança e procure orientá-la para aquilo que ela foi criada. Se um menino e uma menina, ele não pode mais fazer isso. É claro que isso vem aos poucos. A gente está vendo no Brasil a questão da lei, as leis sendo mudadas, e isso vai entrar. E a palavra fala de torpeza, como nós vimos. Como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a terceira vez a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Para fazer algo que não convém, especificamente nessa área. A ênfase de Paulo é que não se importaram em ter o conhecimento de Deus, ou seja, não houve arrependimento. Qual é a diferença para Deus, entre um assassino, entre um pedófilo, entre um ladrão, entre um homossexual e entre um mentiroso? Nenhuma. A palavra diz que a mentira é pecado. E se eu, movido pelo Espírito, vejo que a palavra diz isso, eu vejo essa prática em minha vida, a vontade de Deus para mim, movida pelo Espírito, é me conduzir ao arrependimento e dizer: Senhor, é verdade, tem misericórdia de mim. Para um assassino, Senhor, é verdade, tem misericórdia. Para um pedófilo, Senhor, é verdade, tem misericórdia. Ele tem prazer em perdoar e ele oferece o seu perdão, mas ele não impõe. E a humanidade, ela quer continuar e não se importar com o que Deus quer. Então Deus, pela terceira vez, entrega a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, como essas práticas que nós dissemos. E aí então nós estamos falando, no caso aqui Paulo falou de paixões infames, de mulheres mudando o uso natural, porque a homossexualidade é antinatural, Deus não criou desta forma. E aí homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza, que é algo obsceno, sórdido, é o que a palavra de Deus diz, nojento, impuro e sujo, pesado, palavra de Deus. Alguns hoje não querem falar disso, mas é a palavra de Deus que diz. E aí então no versículo 20, essa terceira entrega, começa então uma relação de pecados que vai atingir a todos. Iniquidade, perversidade, prostituição, qualquer relação sexual contrária à vontade de Deus, expressa nas Escrituras. Malícia, alguém que tem prazer no mal. Avareza, apego sórdido ao dinheiro para o acumular. Inveja, desejo de possuir o que o outro tem, acompanhado de um ódio pelo possuidor. Homicídio, assassinato, contenda, disputas, guerras, divisões. Malignidade, perversão interior que se deleita na maldade. Murmuradores, críticos, reclamadores, detratores, caluniadores, falsos acusadores.
aborrecedores de Deus, aqueles que não têm nenhum temor a Deus, e por isso são blasfemadores, injuriadores, aqueles que insultam outros gravemente, soberbos, orgulhosos, que louvam a si mesmos, cheios de justiça própria, presunçosos, egoístas e arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Isso está nessa relação horrível, algo tão grave quanto o homicídio. Nécios, que são insensatos, não querem saber de Deus, infiéis nos contratos, que não têm palavra, sem afeição natural, não têm compaixão, irreconciliáveis, não desejam restabelecer a paz quando ofendidos ou quando ofendem, sem misericórdia, não têm nenhuma compaixão pela desgraça alheia, sem piedade, sem perdão. Um homossexual, um assassino, um mentiroso, precisa se arrepender, precisa chegar no ponto, pela verdade da palavra, dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim. Versículo 32, os quais, todos estes, e todos nós, a não ser que nós nos arrependamos, a não ser que nós nos cheguemos a Cristo e tenhamos essa natureza, é uma descrição da nossa realidade, é uma descrição da realidade de Paulo há 2000 anos, é uma descrição da nossa realidade. A não ser que nós nos arrependamos, nós estamos nessa realidade. Estes, conhecendo a justiça de Deus, todos sabemos que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Eu sei que nessas práticas, e se eu permaneço nessas práticas, e se eu voluntariamente quero viver na prática do pecado, eu sei que eu sou digno de morte, se eu pratico isso. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. E nós? E eu e você? Será que nós nos encaixamos nessa descrição? Ou nós temos uma outra propensão movida por Cristo? O texto de Efésios capítulo 4, para nós terminarmos, versículos 17 a 24, é o que Cristo tem para nós. Assim eu lhes digo, mesmo Paulo que escreveu essa carta a Romanos, assim eu lhes digo, para nós, se nós cremos, se houve um dia que nós nos arrependemos e clamamos misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou isso, eu sou um pecador, mas eu creio no que o teu filho fez, eu recebi, então Senhor, agora Cristo é a minha vida, então eu fui perdoado de tudo isso, por pior que fosse, e por mais que eu me encaixasse nessa relação, eu fui totalmente perdoado em Cristo, pela sua graça, pelo seu amor. Então Paulo está dizendo para nós, se você crê, para nós, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como estes, como essa relação. Nós, como cristãos, não somos mais chamados para viver dessa forma, ainda que no percurso eu possa errar, eu já fui perdoado, mas esse não é o propósito de Cristo para mim. Ele veio para me transformar justamente dessa realidade. Não vivam como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. O que Paulo diz? Eles são nécios, insensatos, e desvalorizam a vontade de Deus. Então nós, se nós cremos, nós não devemos viver na futilidade dos pensamentos como os gentios. Por quê? Porque eles estão cegos, eles não viram a luz, eles não tiveram a revelação que nós, se nós cremos, tivemos. Eles estão obscurecidos no entendimento, eles estão separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, devido a dizer, eu quero fazer a minha vontade, eu não quero a vontade de Deus, eu não quero Deus. Mas nós, se cremos, se verdadeiramente cremos, o que mais nós queremos é o Senhor em nós. Tendo perdido toda a sensibilidade,
esses que não creram, que o negam. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, entretanto, porém, para nós, não foi assim que vocês, não foi assim que nós aprendemos de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Portanto, quanto à antiga maneira de viver, ou quanto a tudo isso que nós éramos, não mais faz parte, não deve mais fazer parte de nós, porque Cristo habita em nós, porque nós morremos com Cristo, e se nós morremos com Ele, a vida dele deve se manifestar em nós. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se, despojo. Isso é coisa do velho homem. Agora eu sou uma nova criatura. Em Cristo, não faz mais parte. Que se corrompe por seus desejos enganosos a serem renovados. Nós somos renovados aonde? No vosso modo de pensar. Porque tudo isso o mundo prega contra Deus, mas nós temos a mente de Cristo. A nossa mente deve ser renovada. E como ela é renovada? Pela verdade da palavra e pelo Cristo que em mim habita. Do modo de pensar, a revestir-se do novo homem, quem é? Cristo em nós, Cristo em mim. A minha prática é Cristo vivendo em mim, criado para ser semelhante a Deus. Semelhante a Deus nós fomos criados. Nós somos recriados, nós nascemos de novo para refletir o Cristo que agora habita em nós. Não mais o velho homem, porque o velho homem foi com ele crucificado, para que ele agora habite em nós, em novidade de vida, em santidade. É por isso que nós precisamos proclamar a Cristo, pois só Ele pode fazer deste texto realidade na minha e na sua vida. Só Cristo pode nos transformar. Para que ao invés de fazer e consentir com quem faz, nós clamemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa. Senhor, habita plenamente em mim. Senhor, santifica a minha vida. Senhor, resplandece a sua luz, para que as outras pessoas vejam o Senhor em mim. A vida do cristão, irmãos, é de constante arrependimento e de clamor ao Senhor, para que Ele viva em nós, para que Ele seja honrado e glorificado. Pai Santo, nós Te louvamos porque nós não fomos destinados para a ira, como a Tua palavra diz, mas para a salvação por meio do Teu Filho Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor deu o Seu Filho por amor e totalmente de graça. E então, tendo-o recebido, nós não estamos mais debaixo da sua ira. Isso implica, segundo o que aprendemos, em que nós não estamos aqui mais para fazer a nossa vontade, mas a sua. A nossa vontade, Senhor, é a sua. Por isso, Senhor, opera a sua vontade em nós, porque ela é o melhor para nós. Se nós formos deixados segundo os nossos desejos, nós vamos sofrer. Por isso nós queremos a Tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Senhor, santifica as nossas vidas por Tua graça e por Tua misericórdia em cada área. Senhor, nós professamos Cristo como Salvador e Senhor. Que Ele seja real nas nossas vidas, capacita-nos a isso. Senhor, capacita-nos em cada passo que nós dermos a buscarmos entender a Sua vontade e a buscarmos a Tua capacitação para cumprir a Sua vontade.
por tua graça, Pai, por tua misericórdia. Santifica-nos, habita plenamente em nós. No nome santo de Jesus. Amém.